Aqui está, Sergipe. Esses 4 deputados federais de Sergipe votaram para a urgência do PL da anistia. Aqui eu destaco o último aqui, ó, Rodrigo Valadares, que é exatamente o autor do substitutivo que eu mostrei agora para vocês, que é uma vergonha. Coloca aí, PL da anistia é uma vergonha, sem anistia. Goiás, olha Goiás. Ei, Goiás! Entre os que assinaram, não podia ser diferente, né? Tá aqui, ó, Gustavo Gaia, que é o toque-toque da Polícia Federal, já chegou lá, né, gente? Tá aqui, ó, o professor Alcides, o terceiro aqui, ó. Professor Alcides, o terceiro, ele tá respondendo uma denúncia, um processo de investigação por pedofilia em Goiás. Já teve o toque-toque da polícia na casa dele. É, só gente fina. Agora, eu não vou mentir para vocês. Me espantou a assinatura de José Nelto, lá embaixo, lá, ó. José Nelto assinou isso? Não entendi, José Nelto. Realmente não entendi sua postura. Tinha um discurso diferente e de repente assinou? O que foi? É porque Goiás é bolsonarista? Aí fica com medo de perder voto? Pois deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bolsonaristas não vão votar em vocês, não. Agora, com isso, vocês vão perder voto da base de vocês. E a mesma coisa eu digo de Silvier, a primeira aqui, ó. Uma jornalista, apresentadora aqui, famosa em Goiás. Assinou isso, Silvier. Você não é defensora das mulheres? Se diz defensora das mulheres? O que mais tem no meio bolsonarista é o quê? O machismo, a misoginia. Aí fica difícil, né? Você acha que os bolsonaristas vão votar em você? Não vai não, Silvier. Não vai não. E você ainda vai perder voto da sua base. Cai na real. Vão parar de tentar agradar esse povo. Ai, André, mas Goiás é bolsonarista. Que se lasque. Tenha hombridade. Tenha vergonha na cara. Anistiar a gente que ia dar um golpe de Estado. Se vocês estão onde vocês estão hoje, é graças ao sistema eleitoral que foi atacado e atacado por esse povo. É graças à democracia. Esse aqui são os de Goiás. Coloca aí, gente, uma vergonha. Se você conhecer algum, fala para ele, hein? Que decepção. Acre. Essa aqui é a galera do Acre. Depois você para a live e olha direitinho. Tem que passar mais rápido, que é muitos. Alagoas. Olha aqui, Alagoas. Amapá. Ó a Silvia Iaipi aqui, ó, que estava sendo investigada pela tentativa de golpe. Silvia Iaipi. Nada de novo, né, gente? Amazonas. Olha aqui o Amazonas. E a grande maioria desse povo é quem, Andréia? Quem é a maioria desse povo? Extremista? Bolsonarista? Não. Aliado central, aliado de Lira. Aliado de Lira, do centro. E é mais da metade desse povo aqui que eu estou mostrando para vocês são quem? Olha aqui para mim. Aliados do governo Lula. O golpe está aí. E nós estamos avisando. O golpe está aí. Bahia! A galera da Bahia. Olha aqui. Todos esses aqui. Ceará. Olha quem está aqui. O figura aqui, ó. André Fernandes. André Fernandes também que foi investigado pela tentativa de golpe, por incitação, que eu mostrei para vocês, que ele falou que ia estar no 8 de janeiro, vamos para o 8 de janeiro que eu vou estar lá. E aí, se foi, fugiu. Se foi, fugiu. Mas ele postou um dia antes, convidando as pessoas, André Fernandes aqui, ó, e dizendo que iria estar lá. DF, olha aqui DF, que coisa. Bia Kicis, Alberto, olha aqui. Mas reitero, a maioria dessa galera, a galera do Centrão, a maioria dessa galera aqui é a galera que é aliada do governo Lula. A maioria dessa galera aqui é a galera que tem cargos no governo Lula. A maioria dessa galera aqui é a galera aliada também de Arthur Lira. Ó Minas Gerais. Ó Nicole, Nicolas Ferreira, que passa vergonha no crédito, no débito e no Pix. Olha aqui a galera de Minas Gerais.
Todos esses deputados federais votaram não, porque ainda não chegou a fase de votação. Todos esses deputados federais assinaram a lista para protocolizar o pedido de urgência do PL da anistia, para que o PL da anistia não passe nas comissões e tenha os debates, e que o PL da anistia vá direto para a votação em plenário na Câmara de Deputados Federais. Todos esses aqui, de forma vexatória, estão ali apoiando a tramitação rápida do PL que perdoa golpistas que estavam planejando derrubar a democracia no Brasil, destruir o Supremo Tribunal Federal, destruir a Câmara de Deputados Federais, derrubar um governo legitimamente eleito e que planejavam, inclusive, o assassinato de Lula, eleito pelo sistema eleitoral, que eles foram eleitos também. Todos esses aqui querem, pelo que tudo indica, anistia de quem planejava o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin, de Alexandre de Moraes, que visavam um golpe de Estado, que tentaram um golpe de Estado no Brasil e que iriam destruir a nossa democracia. Todos esses aqui foram eleitos pelo sistema eleitoral. Todos esses aqui foram eleitos pelas urnas eletrônicas, que esse povo que tentou um golpe de Estado diziam aos quatro ventos que não subiriam a rampa, que tinha fraude nas urnas, que o sistema eleitoral era corrupto, e tal, e coisa. Conhece algum? Que vergonha desse povo. Silas Malafaia publicou isso para as pessoas irem parabenizá-los. E eu te convido a ir e dizer: a gente tem que obedecer à lei. Se aprontou, tem que ser responsabilizado. Você está defendendo bandido? Bandidos que foram contra o sistema eleitoral que te elegeu? Não estou entendendo. E vou repetir o fato gravíssimo. A mais da metade dessas pessoas, desses deputados federais, fazem parte da base do governo Lula. E que, na minha opinião, só conseguiu a assinatura desse povo, Sóstenes Cavalcante e a bancada do PL, que quer anistia, porque Arthur Lira está por detrás desse balaio de gados. Porque ele quer a vice para Bolsonaro em 2026. E é isso que explica, presta atenção nisso aqui, e é isso que explica exatamente o porquê que esse projeto de lei estabelece a derrubada da inelegibilidade de Bolsonaro, é para que ele consiga ser candidato em 2026, junto com Arthur Lira, que disse que seria uma honra ser vice de Bolsonaro na chapa para a presidência da República. Arthur Lira disse isso. Arthur Lira entregou o jogo. Cobras peçonhentas, sorrateiras, que vou repetir, os oportunistas são piores do que os extremistas. Os extremistas são violentos, mas são previsíveis. Os oportunistas são sorrateiros, como cobras peçonhentas, silenciosos, que quando você acorda, você já está lá no bote. E para sair, é muito difícil. A bola fica para quem, Andréia, diante dessa situação, para destruir essa estratégia? Golpista, no crédito, no débito, no pixel. A bola da vez está com Alexandre de Moraes, no campo judicial em relação à tentativa de golpe junto com o Supremo Tribunal Federal. Politicamente, a bola está com Lula, tendo como testa de ferro Gleisi Hoffmann,
para tentar dissuadir Hugo Mota dessa trama junto com Arthur Lira. E também Flávio Dino, em relação às emendas secretas. Porque está tendo investigações de deputados federais investigados por roubo de dinheiro das emendas, desvio de dinheiro das emendas, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Quem tem que ser alcançado? E logo. Toque, toque, toque. Quem? Flávio Dino sabe. E Arthur Lira também sabe. Meu querido e minha querida, esse povo não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Querem tirar esses aqui do banco dos réus e da anistia. Vão conseguir? São dois poderes contra um. Executivo e judiciário. Contra parte do legislativo. Parte. E a parte minoritária. Que isso está acontecendo tão somente aonde? Na Câmara de Deputados Federais. Onde tem, por coincidência, quem? Arthur Lira. E as emendas? Secretas. A emenda? PIX. Andréia, você tá doida? Tudo isso é só coincidência, Andréia. Tudo é só coincidência. Coincidência. Tá. É só você ler o PL. Você nem precisa ler o PL da anistia. Eu acabei de ler para você. Lá é a prova de todo esse esquema que eles estão tentando estabelecer e executar. Em 2026, ter Bolsonaro e Arthur Lira. É só você pegar o código. Ou então, se está muito difícil você pegar, você fica chorando aqui na live, né? Lê o documento. Não precisa ler, eu acabei de ler para você. Ai, meu pai. Vamos ver algumas falas aqui e depois eu vou te mostrar o deputado do PL que acabou com o próprio PL e os bolsonaristas e acabou com Silas Malafaia. É que fugiu daqui, saiu daqui, não sei porquê, mas eu vou achar. Enquanto isso, vamos ver esses outros aqui, que eu vou buscar esse aqui. Tá aqui. Leonel Hadi, sempre necessário. Pede a cloroquina que o pai não tá legal. Bolsonaro mais uma vez passou mal, teve que fazer cirurgia e é sempre logo depois que ele tem uma situação de denúncia ou alguma situação polêmica. Eu não sei se são coincidências da vida, se ele tem questões de covardia, se ele tem questões de oportunismo, mas enfim, ele teve lá um grave problema no Rio Grande do Norte e quem salvou ele? O SUS, SAMU, helicóptero público cedidos pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. E ele não disse um ai. E ele queria acabar com o SUS. Eu bem me lembro que ele queria acabar com o SUS. Essa era a função primordial do Bolsonaro. E, pasmem, foi salvo pelo SUS e salvo pela governadora do Partido dos Trabalhadores. E ele não fez nenhum gesto. Zero. Agora está no hospital privado, com médicos privados, tudo do bom e do melhor. E eu torço pela sua recuperação plena. Bolsonaro precisa ficar plenamente recuperado, porque ele precisa estar saudável para passar o resto dos anos na cadeia a partir do final desse ano, início do ano que vem. Então ele tem que estar com muita saúde, muito saudável, vida longa ao Bolsonaro, porque eu sou budista, mas como um bom cristão, eu não farei o que ele fez, desejando a morte por câncer da presidente Dilma, como outros bolsonaristas quiseram que o presidente Lula tivesse um infarto, queriam envenenar, inclusive, o presidente Lula, queriam matar o presidente
presidente Lula, eu não. Eu quero que Bolsonaro tenha plena recuperação, plena saúde para passar os anos necessários na cadeia com muita saúde e que ele seja responsabilizado e cumpra aquela pena que ele merece cumprir. Principalmente porque o objetivo primordial do Bolsonaro era entregar o Brasil para ser quintal dos Estados Unidos, como bem falou o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, que disse que a América Latina era o quintal dos Estados Unidos e que os Estados Unidos podiam fazer o que bem entender aqui dentro. E os nossos patriotas, que adoram utilizar a bandeira nacional, não falaram nada, acharam o máximo que vem o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamar o Brasil de quintal. Grandes patriotas, entreguistas, sabujos, o velho termo antigo, e o Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. É isso que nós queremos para o nosso país? É isso que nós queremos para o nosso país? Óbvio que não, lógico que não, etc e tal. Vou colocar mais um aqui que eu ainda não encontrei. O trem sumiu, mas daqui a pouco eu acho, preocupa não. Aqui é o seguinte, aqui do jeito que vai e volta. Se eu não acho, eu falo, porque eu vi. Desaparecerem, a gente estava monitorando. Eu quero primeiro dizer que isso não muda rigorosamente nada. Eles estão dando um fato que conseguir as assinaturas significa que o projeto vai ser pautado. Isso é falso. Sabe quantos projetos tem aqui com assinaturas para requerimento de urgências? 2.245. Agora temos 2.246. Ele se precipitou porque estava vendo que tinha muitos deputados que estavam com possibilidade de retirar a assinatura. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou convencido que o Hugo Mota não vai colocar esse projeto para pautar. Tem muita gente que vai entrar com requerimento de retirada de assinatura, porque eu tenho argumentado uma coisa aqui, André Sadi. Esse projeto é a continuação da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. É uma depredação simbólica do Supremo. Veja, não é pacificação, não é uma anistia para acalmar o país. O que eles estão querendo é o seguinte: obstruir um julgamento, anular os efeitos de um julgamento que nem começou. É a mesma coisa. Aquela depredação que houve do Supremo, do Congresso e do Palácio Planalto continua de outras formas. Eu tenho conversado com parlamentares. Se tem um motivo para prisão preventiva no Brasil, é quando a pessoa atrapalha uma investigação. Eu sei que os deputados têm prerrogativas parlamentares, mas não podem se escudar na imunidade parlamentar para cometer crime. Um julgamento que está por começar, você tentar anular os efeitos, porque o substitutivo é isso, pega tudo. Tem um parágrafo 8º do substitutivo que estão anulando até as decisões sobre questões eleitorais. Estão querendo anistiar também a inelegibilidade do Bolsonaro. As aparecerem, a gente estava monitorando. Então é isso que eu estou explicando para vocês. E vamos ver o Rogério Correia. Em seguida, eu vou te colocar o deputado do PL, que acabou com os ataques da galera do PL por ele não ter assinado a urgência do PL da anistia e pelo ataque de Silas Malafaia contra ele também, deputado do PL, que não assinou. E ele explicou por que ele não assinou. E meteu o cacete nesse povo golpista. Antes, vamos ver o Rogério Correia aqui, sempre também propositivo. Não vai ter anistia para golpista no Brasil. Eu quero acalmar o setor democrático brasileiro quanto a isso. É claro que, no fim das contas, se tudo desse errado e se os golpistas conseguissem pautar esse absurdo dentro do Congresso Nacional, ainda haveria o Supremo, que evidentemente sabe da inconstitucionalidade deste ato. Você não pode paralisar um processo onde o Supremo Tribunal Federal está fazendo com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, uma investigação para saber quem foram os responsáveis pela quebradeira em Brasília e pela tentativa de golpe e de terminar com o processo democrático. Foi um processo violento.
até tentativa de assassinato do presidente, vice-presidente da República e do ministro Alexandre de Moraes estavam na pauta desses golpistas. É bom lembrar que eles ficaram em frente aos quartéis pedindo isso, tanques, ditadura militar, todos lá infernizando a vida do país, ocupando estradas, quebraram ou tentaram quebrar a Polícia Federal no dia 12, fizeram quebradeiras de ônibus, enfim, pessoal, até tentativa de colocar bomba no aeroporto de Brasília, eles fizeram. Foi, portanto, um processo violento. Agora, imagina se o presidente da Câmara, e ele tem responsabilidade por presidir o Legislativo, o presidente do Senado, que é presidente do Congresso, vão simplesmente interromper o julgamento supremo e dizer: tem anistia, acabou o julgamento, e os generais que tentaram golpe estão livres para tentar de novo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que tudo fez para incentivar o golpe, liderou tudo, está livre para se candidatar de novo e fazer tudo até pior do que fez. Os que financiaram o golpe estão livres para financiar de novo. É evidente que o próprio Congresso Nacional não pode dar um tiro no pé. Não vai ter anistia para golpista no Brasil. Eu quero acalmar o setor democrático. É isso aí. Não vai ter anistia para golpistas no Brasil. Vamos ver agora o deputado federal do PL que não assinou a urgência do PL da anistia, foi atacado por Silas Malafaia, foi atacado pelos bolsonaristas, inclusive por membros do PL, pegou a tribuna ontem da Câmara de Deputados Federais e falou verdades duras. Vamos ver o que ele falou aqui. Já coloca aí, ó. Viva a democracia, viva os democratas. Golpista é sem anistia e o seu lugar na democracia é um lugar só, na cadeia, no Chilindró. Olha aqui. Senhor presidente, meu amigo Luciano Vieira, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro. Ocupo esta tribuna para esclarecer, com o respeito que o tema exige, os motivos que me levaram a não assinar o requerimento de urgência do projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos no atos de 8 de janeiro. Trata de uma decisão tomada com seriedade e fundamentada nos princípios que norteiam toda a minha vida pública. Tenho 6 mandatos. Não me guio por pressões, circunstâncias e nem por apelos de ocasião. Ao longo da minha trajetória, sempre pautei minha conduta pelo respeito às instituições, pela moderação e pelo compromisso com a estabilidade da democracia. É com esse mesmo espírito de responsabilidade que expresso hoje minha posição. Risco a separação de poderes. Aprovação da anistia ampla, irrestrita e acelerada pelo Legislativo, sem diálogo efetivo com o Judiciário, compromete o equilíbrio entre os poderes. O Parlamento não pode assumir o papel de julgador, sob a pena de suprimir a atuação do Poder Judiciário em matéria já transitada em julgada. Carência e critérios objetivos. O texto atual do projeto de lei não distingue com clareza entre autores, intelectuais, executores, direitos e mero participante, tratando de forma igual condutas gravemente distintas. Anistia com precedente perigoso. Criar jurisprudência legislativa para perdoar crimes como o Estado democrático de direito pode se tornar um precedente arriscado para futuras tentativas de rupturas institucionais. Buscar participação da sociedade, a sociedade civil, jurista, instituições do sistema da justiça brasileira não foram ouvidos de maneira suficiente. O tema exige uma construção conjunta e pacificadora. Necessidade de revisão técnica do projeto. O atual apresenta problemas técnicos que podem tornar a lei inócua ou abrir margem para judicialização posteriores, especificando a inclusão de crimes eleitorais. Crimes eleitorais.
dentro do escopo, aumentando a insegurança jurídica, sugestão, criação de um grupo de trabalho ao invés de comissão especial, pois é mais rápida a tramitação. Sobre a declaração do pastor Silas Malafaia a meu respeito, lamento que no momento em que o país clama por seriedade e equilíbrio, ele opta por adotar um discurso que contribui para o acirramento dos ânimos. Caso deseja participar ativamente do debate político e confrontar parlamentares, sugiro que faça dentro das regras democráticas, colocando o seu nome à disposição da população por meio de processo eleitoral e pleiteando assim uma cadeira. Não elegeu nem o teu vereador na capital. Minha posição é, antes de tudo, de buscar uma saída institucional equilibrada, que não negue o sofrimento dos envolvidos, mas também não desrespeite o devido processo legal. A pacificação do país não virá por decreto, mas por escuta, construção e respeito mútuo entre os poderes. Anistia ampla nos moldes atuais pode gerar mais rupturas do que consenso. Sou procurador de carreira, não venho aqui apertar botão, tá? E quero deixar claro, eu estou no PL há mais de 25 anos. Todas as posições que eu tive na minha vida política foi pelo meu partido. Não é os que chegaram agora que vão ditar regras para mim. Não vão ditar, não. Eu sou o PL de origem. O PL que eu construí, ajudei a fundar. Vocês estão enganados, mas muito enganados mesmo com o que ficam falando. Porque o nosso partido já foi também posição. Nós tivemos o vice-presidente da República no governo Lula. Eu não rasgo o meu passado, não. Eu não rasgo. Vocês que chegaram têm que saber como era o PL. Abraço a todos. Toma! Falou e falou bonito. Dá-lhe pancada. Verdade seja dita, gente. Pelo amor de Deus. O que, Central? O que foi, gente? Que? O povo tá doido, tá tudo doido aqui. Gostou, não? O bolsonarista que tá aqui na minha frente não gostou, não. Pega o seu rabo, meu querido. Enfia entre as suas pernas. Tá enchendo o saco aí por quê? Não tá bom? Vai embora! Vai embora! Vai embora! Ah, eu acho bom demais, gente. Sabe por quê? Só é enganado quem quer. Porque ninguém é enganado aqui, não. O cara falou tudo, gente. E você pegou o código da fala dele? Vou te explicar o código. Você viu que ele quis dizer o seguinte, que ele poderia até discutir e assinar se a anistia fosse de fato e de verdade para aqueles que foram levados para o matadouro do dia 8 de janeiro. Aí ele podia até discutir o fato. Mas como é uma anistia ampla e restrita, inclusive para os chefes e cabeças, que ele não vai assinar. Pegou o código? É porque essa anistia, como eu mostrei no início da live para vocês, mostrando a lei, mostrando todos que votaram para a urgência do PL, para não ter debate, para não ter discussão, para não ter ali os holofotes, a publicidade dos atos. Por isso que eles querem dar urgência para eles. Como eu coloquei para vocês, tem endereço certo e determinado no PL. É anistiar Bolsonaro. É derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro para que ele volte para ser candidato a presidente em 2026, tendo como vice Arthur Lira. Por isso que está sendo aprovado com essa situação, está sendo passada, não aprovada porque não foi para votação, mas está sendo dada a tramitação rápida porque Arthur Lira, na minha opinião, está por detrás disso. Ou será que é coincidência? Arthur Lira deu uma entrevista e disse que vai ser um prazer ser vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2026. Coincidência? Você acredita em Papai Noel também? Foi. Não é coincidência, gente. São fatos. A verdade está vindo à tona. Só não enxerga o esquema golpista que está aí quem não quer. E vou repetir, são dois grupos.
os violentos, que são os extremistas, que não raciocinam direito, que são, inclusive, previsíveis, e os mais perigosos, que são os oportunistas. Aqui eu lembrei de Tarcísio de Freitas. E são os oportunistas, que são calados e quando você vê, age que nem cobra, no silêncio. E daqui a pouco tá dando bote. Que são os oportunistas, os mais perigosos, que aproveitam-se do desespero da galera bolsonarista, extremista, que tem rabo e que vai se lascar, para quê? Para tirar proveito, tirar a mais-valia e se aproveitar e, quem sabe, ser vice na chapa com Bolsonaro. Não é, Lira? Pegou o código? Parabéns ao deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que se posicionou, não assinou e colocou de forma clara que é contra e que ele tem 6 mandatos e que ele não vai ser levado por manada de gado de forma nenhuma. Parabéns! Quiçá todos fossem assim, mas infelizmente não são. Na verdade, tem uns oportunistas de plantão que se aproveitam de toda a situação para ver se tira alguma vantagem, que são exatamente as cobras caninanas. Que o diga e diz bem sobre elas quem? O senador aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Fugiu o nome dele, mas manda pausa, não preocupa não. Daqui a pouco volto. Não tem nada não. Essa pauta, sim, é uma pauta do Brasil e, sim, é uma pauta tão prioritária, ou talvez maior. Nós vamos falar aqui de menos de 500 pessoas que não quiseram fazer um acordo de não persecução, portanto, se livrar do processo, não ia a julgamento. Então, essa questão já poderia ter sido resolvida para todas essas pessoas, mas por convicção, elas foram e se dispuseram a ir a julgamento. E aí o que está sendo aplicado é o que está previsto em lei que nós aprovamos na Câmara e no Senado no ano de 2021, lei da qual eu fui o relator. É importante dizer que nós estamos falando da isenção de 10 milhões de brasileiros. 20 milhões terão isenção, redução de imposto. O que é mais importante? É a professora, o motorista, os trabalhadores que ganham até 5 mil, que são 10 milhões que pagam imposto, que vão ficar isentos, ou pessoas que cometeram um crime contra o Estado Democrático de Direito, contra a nossa democracia. Essa pauta, sim, é uma pauta do Brasil. Eu te pergunto, essa pauta da anistia é uma pauta do Brasil? Óbvio que não. A pauta do Brasil é isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Essa pauta vai ser uma luta para tramitar. Enquanto a anistia, eles estão tentando dar um andamentinho para ela, que eu não acredito que vai ter um andamento, e agora com Arthur Lira no meio, aí a gente tem que tomar cuidado. Por que eles não colocam como prioridades a isenção do imposto de renda, que é uma pauta que interessa a todo o Brasil? O fim da escala 6x1, que é uma pauta que também nos interessa. Por que eles não colocam situações que realmente venham responder aos conflitos da sociedade brasileira, trazendo benefício para as pessoas, para os mais pobres, para os trabalhadores? Essa pauta da anistia não é uma pauta dos brasileiros. Vamos ver o que o deputado... Coloca aí sem anistia. Não esquece de colocar, não, pelo amor de Deus, sem anistia. Queremos justiça. Não é vingança também, não, gente. É só justiça. Que cada um responda segundo a sua culpabilidade, segundo o devido processo legal, como está ocorrendo. E seja, ao final, responsabilizado. Segundo a investigação da Polícia Federal, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República e segundo o processo judicial de uma corte coletiva, que no caso dos golpistas é ali pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta por 5 ministros. É uma questão política? Não. É uma questão judicial criminal. Onde aprontou, tem um tipo penal, está escrito na lei que é crime, vai ser responsabilizado, seja quem for. E não será uma lei de ocasião golpista, em que oportunistas se aproveitam do desespero dos bolsonaristas extremistas, que vai mudar isso. Não vai.
mesmo com Arthur Lira por trás. Se derrubado. Derruba, mata esse homem. Era esse o desejo deles. Outro dia um deputado aqui disse assim: eu desejo que o presidente da República morra. Desejo a morte para o Lula, que ele tenha um ataque cardíaco. É muita covardia, é muita insensibilidade e tem a cara de pau de falar de Deus. A cara de pau de falar de Deus. Na verdade, esses dias o ex-presidente da República passou mal lá no Rio Grande do Norte. O que fez a deputada, aliás, a governadora Fátima Bezerra? Disponibilizou o helicóptero para levar o ex-presidente da República. O que fez o Serviço Único de Saúde, o SUS? A ambulância estava lá, o SAMU à disposição do ex-presidente. Então, há um jeito de tratar diferente, é preciso que as pessoas entendam isso. A gente, quando está falando aqui da quebradeira que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro, nós estamos falando de um processo de tentativa de rompimento com o Pacto Democrático. É preciso vocês entenderem isso. Quando vocês apresentam, nós temos as assinaturas devidas por requerimento de urgência, tem um punhado de deputados querendo tirar a assinatura, um punhado de deputados dizendo que vocês correram para apresentar depressa porque já estavam se movimentando para retirar a assinatura. É uma vergonha se essa Câmara aprovar o requerimento de urgência para pautar o PL da anistia. Porque a anistia, na verdade, é o entendimento, primeiro, quem está pedindo anistia, o entendimento de que tem culpa no cartório. Anistia para quem já está condenado. E não tenham dúvida, vocês que estão me ouvindo, não tenham dúvida, o que a extrema-direita está querendo não é anistiar aquele senhor ou aquela senhora, pai de família, não. A disfarçatez é completa. Eles querem liberar o antigo presidente da República dos seus crimes. A extrema-direita, na verdade, é quase que um consumo exagerado de óleo de peroba. É muita cara de pau. É muita sem vergonhice, é muita falta de vergonha na cara. E não é só anistia, eu mostrei para vocês. É restaurar Bolsonaro para participar do pleito eleitoral de 2026. E essa situação com o vice, pelo que tudo indica, já escolhido, né? Que vergonha, hein, gente? E por falar na situação de vergonha, olha aqui. 10 dos 13 deputados que votaram para caçar Glauber Braga assinaram urgência para votar projeto de anistia. Dos 13 a 5 que votaram no Conselho de Ética para caçar o mandato de Glauber Braga, que está sendo caçado porque se levantou contra o orçamento secreto de Arthur Lira, 10 dos 13 votaram também, 10 dos 13 assinaram também o documento para a urgência do PL da anistia. Tudo coincidência, né? Tudo coincidência. E Glauber Braga sendo caçado porque se levantou contra Arthur Lira. Olha esse aqui, presta atenção, só para você entender um exemplo de safadeza. Olha aqui. Alexandre Ramage. Quem é Alexandre Ramage? Deputado federal. Delegado de carreira da Polícia Federal. Foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. E hoje Alexandre Ramage está sentado no banco dos réus. Alexandre Ramage, deputado federal, foi do PL, foi investigado pela Polícia Federal, que disse que ele cometeu o crime de tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, Alexandre Ramage, deputado federal. Ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que disse que ele tem que responder o processo por tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado. Já está no banco dos réus, está no núcleo crucial. Polícia Federal chamou de núcleo crucial, o Procurador-Geral da República confirmou, chamou de núcleo crucial, o núcleo principal, que é composto de 8, dentre os quais está Alexandre Ramage, que já está sentado no banco dos réus, porque a investigação, que se tornou em denúncia, que foi aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, pelos 5 ministros, é acusado, responde processo penal criminal por tentativa de golpe. Botou para caçar Glauber Braga no Conselho de Ética.
Está entendendo o disparate? E contra ele não tem nada no Conselho de Ética, contra Alexandre Ramage, que pode pegar uma pena de 32 anos de cadeia, Alexandre Ramage. E não tem nada para caçar o mandato dele. E ele votou para caçar o mandato de Glauber Braga, que na defesa da sua honra e na defesa da honra de sua mãe, tirou para fora um membro do MBL que o assediou por várias vezes, por várias circunstâncias e em locais distintos. Percebeu? É uma vergonha. Glauber Braga não está sendo caçado pelo fato ocorrido com um membro do MBL. Ele está sendo caçado porque ele se levantou contra o orçamento secreto, que, pelo que tudo indica, tem um envolvimento direto e principal de Arthur Lira. Eu até vi alguns comentários em TVs e também em alguns sites aqui, alguns canais jornalísticos, dizendo assim, não, Glauber Braga tem que ser punido, mas essa punição está muito desproporcional, não precisa chegar à cassação do mandato, não, e tal, porque a cassação do mandato, que a Comissão de Ética estabeleceu por 3-5, estabelece, inclusive, a inelegibilidade por 8 anos. Se cassado, é inelegível por 8 anos. Mas ele tinha que ser punido. Ele tinha que ser punido. Mas não tinha que ser punido por uma pena tão grave. Você conta, eu conto. Eu discordo. Ele não tinha que ser punido. Foi legítima defesa. Defesa, inclusive, da honra da mãe dele. Agora, se ele tem que ser punido, por exemplo, com advertência ou com a suspensão de 1 mês do mandato, vai ter que ser punido também o Nicolas Ferreira, que cometeu o crime de transfobia, ou não? Vai ter que ser punido também o delegado, aquele delegado lá do Pará, que eu esqueci o nome dele agora, Éder Mauro, que deu um soco no visitante, recente agora. Vai ter que ser punido o outro delegado lá, o da Cunha, que responde por lesão corporal da mulher, bateu na mulher. Vai ter que ser punido um monte de deputados federais, velho. Aí eu concordo. Se punir todo mundo, aí eu concordo. Se não, eu não concordo, porque é perseguição. Por isso coloque aí, Glauber fica, Lira sai. Agora eu entendi por que Lira está tão calado. Agora eu entendi, a partir de tudo que eu te expliquei, desde o início da live, por que Lira deu uma sumida. Ele não sumiu. Ele está nos corredores, nos bastidores. Ou seria no esgoto. Que nem uma cobra, cascavel. Ou seria jararaca? Pegou o código, toca no like e bota. Sem anistia, Glauber fica, Lira sai. Ó, esse é amigo desse. E aqui não, jacaré. Supremo, age, vamos acordar. Lula, acorda pra vida. Gleice, pega o código e bota pra lascar. Então, meu querido, minha querida, muito obrigado a todos vocês pela presença, sapiência. Um abraço, obrigado pela pergunta e tamo junto sempre. Quem gosta fica, quem não gosta, vá te lascar. Muito obrigada, beijo, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. Fui, mas daqui a pouco eu volto. Beijo.